Aqui nós aprendemos, estudamos a palavra de Deus conforme a Bíblia nos ensina. E hoje eu gostaria de falar um pouco no livro de Efésios sobre a unidade da fé. E é um estudo interessante. Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso para que eles pudessem ficar firmes na palavra de Deus, para que eles pudessem crescer, para que eles pudessem guardar a fé, uma vez dada aos santos. Então, o que nós podemos ver nesta carta é que nós, crentes em Cristo, devemos guardar aquele depósito que foi confiado à igreja de Jesus Cristo. Cristo organizou a sua igreja, instituiu a sua igreja quando ele esteve aqui na terra, no seu ministério terreno, e ele edificou, e ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Isto quer dizer que a igreja dele não vai morrer, né? Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E também em Mateus 28 ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Cristo organizou a sua igreja e deu a fé à sua igreja. E entregou a fé como doutrina, um conjunto de doutrina, né? Interessante que a Bíblia fala da fé salvadora, a fé comum que cada um de nós temos em Cristo Jesus. Esta ninguém pode tirar. Mas a Bíblia ensina que nós devemos guardar a unidade da fé, guardar a fé, as doutrinas, uma vez dada à igreja, né? A igreja tem que preservar a verdade. Por isso Paulo fala neste capítulo, vai falar neste capítulo que os crentes devem crescer, conhecer Jesus Cristo, a vontade de Deus. Os crentes não devem ser meninos inconstantes, levados por ventos de doutrinas. Jesus Cristo, ele entregou a fé uma vez aos santos, as doutrinas, através dos apóstolos. A Bíblia foi completa e está completa. Nós não precisamos de novas revelações, né? A Bíblia é suficiente. Paulo escreve aos Coríntios que, havendo línguas, cessarão, havendo profecias, também iriam terminar, né? Porque em parte foi profetizado e em parte, né, ele disse, em parte eu conheço e em parte foi profetizado, né? Ele disse também que quando ele era menino, ele corria como menino. Mas quando chegou a ser adulto, ele acabou com as coisas de menino. A igreja na sua infância, ou na época de Cristo, né, quando a Bíblia não estava completa, era necessário que a igreja tivesse algumas revelações. A igreja tem profetas, né? A igreja tem apóstolos, mas estão no fundamento da igreja. Era necessário que a igreja tivesse. Mas hoje nós não temos necessidade de novas revelações, né? Nós devemos guardar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Esta é a grande verdade. E Paulo está ensinando os irmãos de Éfeso e também nós, nos nossos dias, a batalhar, a guardar a unidade da fé. Porque há muitos que se introduziram na igreja e converteram em dissolução a graça de Deus, né? Há muitos que estão pregando um outro evangelho, um outro Jesus Cristo. Esta é a verdade dos nossos dias, né? E a Bíblia diz assim: e muitos seguirão, né? Então muitos vão seguir os falsos doutores. Mas quem vai seguir esses falsos? São aqueles que não crescem, são aqueles que não procuram conhecer a doutrina, né, que foi dada à igreja. Então esses vão ser facilmente levados. E muitos, né, chegam na igreja e esquenta o banco, não estão nem aí, não procura crescer na fé. Pedro diz que nós devemos acrescentar a fé, né? Nós devemos conhecer a palavra de Deus,
Nós devemos ter Cristo como Salvador, mas nós devemos conhecer a vontade de Deus. Este é um ponto bastante importante. Cristo disse que eu vou edificar a minha igreja. Um ponto importante que Cristo disse é a minha igreja. A igreja não é do pastor, não é do diácono, não é dos membros, mas é de Jesus Cristo. Isto é bastante importante. O pastor não manda na igreja, certo? O pastor, ele é um líder, deve ser respeitado, mas ele não manda na igreja. Quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. A igreja tem duas partes, a cabeça e o corpo, né? E nós vamos ver aqui que há um só corpo, a igreja como instituição. Interessante que o livro de Efésios também fala que Deus quebrou aquela barreira de separação que havia entre judeu e gentios, né? Havia uma inimizade entre os judeus e gentios. Os judeus achavam que a salvação era só para eles, né? E estava ficando só para eles. É interessante que no capítulo 2 fala sobre isso, né? Que Deus quebrou a barreira, né, de separação, e através do sangue de Cristo, né, nós que estávamos longe do concerto da aliança, fora do concerto de Israel, da aliança, nós que estávamos longe, nós chegamos perto. Pelo sangue de Cristo nós chegamos perto. Então, dos dois povos, Deus fez um só, uniu em um só corpo. Então, na igreja, a igreja não é só de judeu, e a igreja também não é só de gentil, é do convertido, é do salvo em Jesus Cristo, né? Então é interessante isso, que dos dois povos ele fez um só, ele uniu em um só corpo na igreja de Jesus Cristo, né? Então nós vamos ver aqui que Deus não tem dois corpos, não tem duas instituições, né? Há um só corpo como instituição, a igreja de Jesus Cristo. Não tem um para o judeu e não tem outro para o gentio. Há um só corpo, a igreja de Cristo. Então nós podemos até ler um versículo aqui, né? No capítulo 2 diz assim, no capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Quem estava longe? Os gentios. E quem estava perto? Os judeus. E porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A salvação é igual para judeu e para gentio também. Então ele fez num corpo só, né? Na igreja, a igreja é feita de judeu e de gentio. Quem é que fez parte da primeira igreja de Cristo? Foi judeu, né? Depois foram acrescentados os gentios, né? E a igreja, né? Na igreja existe judeu, gentio e outras, né? Ou melhor, judeu e gentio. Judeu, o que não é judeu é gentio, é outras nações, né? Muito bem, vamos então iniciar o nosso capítulo 4. Paulo diz assim no versículo 1: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo, o preso do Senhor, né? Apóstolo Paulo, né? Interessante que o que nós vemos nos dias de hoje, as pessoas pregam um evangelho de prosperidade, um evangelho que o crente não pode passar por dificuldade, mas o apóstolo Paulo muitas vezes estava preso não por causa de pecado, não por causa de fazer algo de errado, mas ele estava preso porque pregava o evangelho de Jesus Cristo. E ele considerava o preso de Cristo, não o preso de Roma, o preso de Nero. Ele era o preso do Senhor, né? E ele faz um apelo aos irmãos de Éfeso, a nós crentes em Cristo, que andeis como é digno, da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele está falando aqui da unidade do corpo da igreja. Os irmãos devem andar em união. E ele passa a falar também da unidade da fé dos irmãos.
né? Não só a igreja deve andar unida, mas a igreja tem que ter uma união em doutrina e preservar a doutrina verdadeira, né? Guardar a unidade do Espírito. A igreja deve fazer isto, deve ter a mesma fé, o mesmo pensamento, o mesmo amor, né? E ele fala no versículo 3, procurando aguardar a unidade do Espírito, né? Procurando aguardar a unidade do Espírito, uno, né? Unidade, pelo vínculo da paz. E aí ele começa a dizer, há um só corpo, como eu estava dizendo, há um só corpo, está falando da igreja de Jesus Cristo. Há um só corpo como instituição. A igreja de Cristo é vista como? Né? Ela é vista como um corpo local que funciona, que prega o evangelho, que batiza os convertidos, que pratica a disciplina, certo? E pratica missões. A igreja é visível, ela não é invisível. Então a igreja, há um só corpo como instituição. E a igreja de Ourinhos é um corpo que funciona, que prega. Ela é independente, ela é local, ela é visível, né? Ela pratica as ordenanças de Cristo, pratica a ceia, o batismo. É um só corpo e um só Espírito. Ele também fala de um corpo e um só Espírito. Que Espírito ele está falando? O Espírito Santo de Deus. Há outros espíritos, do qual a igreja deve tomar cuidado e tomar ciência disso também. Há outros espíritos, né? Paulo fala de outros espíritos. João, na sua primeira carta, nós podemos ir até lá. João, na sua primeira carta, capítulo 4, veja só. Naquela época, já estava introduzindo no meio do povo de Deus pessoas que estavam negando a Cristo como o Senhor, negando que Cristo veio em carne. Era a doutrina dos gnósticos. Naquela época de João já estava infiltrando no meio da igreja. E João diz aqui no capítulo 4 da primeira carta de João, ele diz assim, veja só, amados, este é um termo gostoso, carinhoso, né? Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Interessante que uma boa parte do Novo Testamento ensina a igreja a tomar cuidado com falsa doutrina, com falsos espíritos, com falsos pregadores. E João está falando, cuidado, não creiais a todos os espíritos, provai os espíritos se são de Deus, se são verdadeiros. E como nós podemos provar se eles são verdadeiros ou não? Através da palavra de Deus. João não queria que os irmãos fossem seduzidos por homens malignos e por doutrinas falsas. Esta é a grande verdade. Não creiais a todo o Espírito, há um só Espírito, o Espírito Santo. E o Espírito Santo não leva ninguém a pregar aquilo que Deus não aprova. Se traz uma mensagem errada, como diz Paulo aos Gálatas, lembra? No sábado passado o irmão Flávio pregou aqui, seja o que? Anátema, seja reprovado. Paulo adverte os Gálatas, aqueles irmãos que tinham recebido o evangelho verdadeiro, e eles tinham um evangelho puro, e de repente começou a infiltrar no meio do povo de Deus o quê? O judaísmo, cristianismo mais judaísmo, Cristo suplantado, e isto é errado. Cristo só é suficiente, a graça de Deus por meio de Cristo é suficiente para salvar o pecador. Esta é a grande verdade. Não precisamos de Cristo mais alguma coisa. É pela fé que somos salvos, pela graça de Deus, por meio da fé, isto não vem de vós, como diz lá em Efésios capítulo 2, né?
Então, nós devemos crescer na fé. Paulo vai falar no capítulo 4 lá, que nós devemos crescer na graça, na fé, no conhecimento de Jesus Cristo, para que não sejamos mais meninos, né? Então, há falsos espíritos, ou há outro espírito, como João está dizendo aqui. Cuidado, não creiais a todos os espíritos, e provai os espíritos. Devemos provar se são verdadeiros ou não, né? Porque muitos falsos profetas. Imagine, na época de João já tinha muitos, ele fala aqui, muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Imagine hoje, né? Nos nossos dias de hoje. É muito mais. Cristo também avisou os seus discípulos em Mateus 24. Virão falsos cristos, falsos profetas, e que fariam tão grandes sinais que, se possível, enganaria até os escolhidos. O diabo tem poder de fazer sinais, e muitos estão andando atrás de sinais, ao invés de procurar a verdade, de procurar a Bíblia, que é suficiente para salvar o homem. As pessoas estão buscando sinais, né? Buscando outro espírito, sendo levados por outros espíritos, né? Então João está dizendo aqui, no versículo 2 de capítulo 4, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O espírito do anticristo, né? Que João já tinha falado para eles, que haveria de vir. O espírito já está no mundo, né? Aquele homem que vai vir no final do mundo. Então, os irmãos deveriam provar os espíritos, se são de Deus. E provando, eles saberiam se são de Deus ou não, se é o Espírito de Deus ou não. Então, na época de João já havia alguns que estavam negando que Cristo veio em carne. É um pregador por nome de Cerinto. Ele diz que o filho de José, né, Jesus, não era o Cristo, mas que Cristo veio em Jesus, né? Que Cristo veio em Jesus, mas na época da crucificação, ele saiu de Jesus e foi para o céu. Né? Que Cristo, o Messias, não passou pela crucificação, ele não veio em carne, mas Paulo diz aos Colossenses o quê? Que nele habita corporalmente toda a plenitude, né? Ele veio em carne, ele habitou entre nós, esta é a verdade. E muitos têm negado Cristo como o único Senhor, Salvador. Nós devemos provar o Espírito. Paulo diz, há um só Espírito, e este nos leva a obedecer a palavra de Deus. Voltando lá, vamos passar pela carta de Coríntios, capítulo 11, da segunda carta aos Coríntios. Um ponto bastante importante também, falando de um outro espírito. Aqui na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala aos irmãos de Coríntios. Paulo temia por essa igreja, e Paulo, como um servo zeloso de Deus, ele tinha o zelo de Deus, e ele não queria que eles fossem levados, que fossem enganados, né? No capítulo 11, versículo 2, ele diz assim, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Cristo é o esposo, né? Da igreja. E no versículo 3 ele diz assim, mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então aqui nós podemos ver um ponto bastante importante. Há outro Espírito, né? Ou outro Jesus, e que está sendo pregado nos nossos dias, um outro Jesus. Um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia, o Jesus Salvador. Estão pregando um Jesus curandeiro,
um Jesus que dá a saúde física e mais nada. Nos nossos dias está assim, né? E também diz de um outro Espírito. Por isso João fala, provai os Espíritos, se são de Deus mesmo. E nós vamos provar o Espírito através do conhecimento da palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus, né? Então, se alguém for pregar outro Jesus, outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho, a outro Jesus, a outro Espírito e a outro Evangelho, ele fala, com razão vocês vão sofrer. Então a igreja ela deve estar apercebida quando chegar um mensageiro, né? Por isso nós, os batistas, se não conhecemos o pregador, nós não convidamos para pregar. Esta é a verdade. Se vem até nosso culto, ele fica assistindo a pregação. Ele não vai pregar até que nós o conheçamos, para ver de onde vem, no que crê, né? Devemos ter o zelo, como Paulo tinha o zelo de Deus. Isso é zelo de Deus, isso não é ser egoísta. Então nós convidamos aqueles que nós conhecemos, que traz a doutrina de Jesus Cristo, aquele que traz o verdadeiro Evangelho e que é dirigido pelo verdadeiro Espírito de Deus, porque muitos, veja só, versículo 13, porque tais falsos apóstolos, falando dos falsos pregadores, né, ou dos outros espíritos, homens usados pelo diabo para enganar as pessoas, o versículo 13 diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Interessante que nos dias de hoje nós vemos apóstolos, né? Na televisão, eu vejo de vez em quando um pregador trazendo o título de apóstolo, né? E interessante que o apóstolo que foi escolhido no lugar de Judas, ele tinha que ter algumas qualificações. E qual era? Ele tinha que ter o batismo de João e também tinha que ter andado junto com Jesus Cristo, né? Então a igreja tem apóstolo, mas está no fundamento da igreja. Depois nós vamos ver sobre isso. Mas o que nós estamos vendo aqui é que homens dirigidos pelos espíritos malignos entram ou usam a palavra de Deus, usam a Bíblia para enganar as pessoas, né? Satanás, ele usa a Bíblia. No versículo 13 diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Interessante, né? O Satanás se transfigura em anjo de luz, e veja só o que ele faz. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, 2 Tessalonicenses capítulo 9 e 10, falando do iníquo, do anticristo que virá no fim do mundo, e ele vem no poder de Satanás, né? Veja só o que Satanás pode fazer com os seus obreiros fraudulentos. Veja só, versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não conhecem a verdade e não querem conhecer, muitos não querem conhecer a verdade. Eu costumo falar que o brasileiro é preguiçoso para ler, viu? Ele gosta de tudo pronto, mastigado, né? E nós não devemos ter preguiça de estudar a palavra de Deus. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, né? Saber quem é que está falando, do que está falando, né? Temos que ser como os bereanos. Quando Paulo passou em Bereia, os bereanos confirmavam nas escrituras se era aquilo mesmo que estava sendo pregado. Isso é muito importante, porque Satanás, ele não dorme, ele vem enganando. Então nós vemos que tem um só espírito, mas há outros espíritos espíritos de demônios, né?
Vamos voltar ao nosso texto, senão nós não vamos chegar ao final. Capítulo 4 de Efésios. Paulo, o preso do Senhor, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Ele está escrevendo aos Efésios. Essa parte é uma parte interessante, também uma parte prática da carta. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor, Jesus Cristo, é o nosso Senhor, é o cabeça da igreja. Cristo é o nosso Senhor. Então nós estamos vendo aqui que há um só corpo, a igreja como instituição. Há um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Há um só corpo, mas há outros corpos, mas não são de Jesus Cristo, são falsos, são fundados por homens, Na época de Cristo, ou depois de Cristo, na época de João, melhor dizendo, quando João escreveu o Apocalipse, ele diz que havia sinagoga de Satanás. Então Satanás também tem igreja aqui neste mundo. Uma igreja que não foi fundada, organizada na pedra, que é Jesus Cristo, ela não é de Cristo. Pode ter pessoas convertidas, salvas, mas não é a igreja de Cristo. Cristo organizou uma igreja, há um só corpo como instituição, não há dois nem três, há um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Há outros espíritos, mas são falsos, E também há um só Senhor, há outros senhores, Há um só Senhor, Cristo como cabeça da igreja. Aqui, como eu disse, não tem o bispo, não tem papa, não tem... o pastor não é o cabeça, Cristo o pastor não é o Senhor. Aqui não há o Senhor grande e não tem o Senhor pequeno, não há, Somos todos iguais em Cristo, somos nivelados pelo sangue de Jesus Cristo. Isto é um ponto bastante importante. Então há um só Senhor, há uma só fé. Aqui ele está falando da fé uma vez dada ao santo como conjunto de doutrina, uma só fé que foi entregue à igreja, a esta fé que nós devemos batalhar por ela. E nós vamos ver lá no livro de Judas esta fé. Interessante que Judas também está ensinando os irmãos a batalhar pela fé. O livro de Judas fica antes de Apocalipse, o livro de um capítulo. O livro de Judas, no versículo 3, nós vemos esta grande verdade. Judas estava escrevendo aos irmãos, ele ia falar sobre a salvação comum, e teve por necessidade, como ele vai dizer aqui, ele sentiu a necessidade de exortar, de escrever para os irmãos a batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Leiamos o capítulo 1, ou Judas 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Defender, o crente, a igreja verdadeira deve defender a fé uma vez dada aos santos, Deve batalhar, deve contender. Esta palavra batalhar em grego significa epiagonizar, significa contender, combater, batalhar, defender, a fé uma vez dada ao santo. Esta fé é há uma só fé, o conjunto de doutrina, e nós que recebemos, a igreja de Cristo que recebeu, deve batalhar. Muitas igrejas verdadeiras não batalharam pela fé, deixaram entrar erros e erros. Um erro pequeno hoje pode ser grande amanhã. Por isso que nós devemos ser zelosos, ter o zelo de Deus,
Esta é a grande verdade. Então Judas está ensinando aos irmãos, à igreja, a batalhar, porque muitos já se introduziram na igreja, né? E um ponto bastante importante, ou uma pergunta que eu poderia fazer: como batalhar por este depósito que foi entregue? Como batalhar? É conhecer aquilo que nos é ensinado, aquilo que foi passado para nós. Nós que conhecemos a Bíblia, nós também temos a história secular da igreja, desde o tempo de Cristo até os nossos dias, irmãos que morreram pela fé, uma vez dada aos santos, defendendo a doutrina de Jesus Cristo, morreram, né? Derramaram seu sangue. Nós temos um livro que o título Rastro de Sangue, né? Fala dos mártires por amor da palavra de Deus. Eles defenderam a fé em Jesus Cristo, a fé uma vez dada aos santos. Não apostataram da fé, não abriram mão das doutrinas, né? E hoje muitas igrejas verdadeiras, nós somos todos iguais, todo mundo fala de Cristo e vamos nos unir, né, contra as forças das trevas. Errado, nós não somos iguais. Como diz lá em Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Um prega que é certo batizar por aspersão e outro prega que é por imersão. Então alguém deve estar errado, né? E nós não concordamos com o erro, então nós não vamos unir com o erro, porque senão nós estaríamos concordando com o erro. Interessante que conheço pessoas que saíram das igrejas, verdadeiras igrejas batistas, estão em igreja errada, está numa igreja errada, e diz assim: eu não concordo com muitas coisas da igreja, mas eu gosto de lá. Só do fato de estar lá, está dizendo que concorda com aquilo, com a igreja, né? Se não concordasse, não estava lá, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então nós devemos defender a fé. Os que batalham devem conhecer as doutrinas pela qual estão batalhando. Ninguém pode defender sem saber, certo? Deve conhecer. Por isso que Paulo está falando, e nós vamos terminar lá no livro de Efésios. Nós vamos adiantar um pouquinho, porque o assunto é bastante amplo. Efésios capítulo 4, nós vamos adiantar um pouquinho aqui no livro. Então nós estamos falando de uma só fé. No versículo 5, o versículo 5 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, o batismo que Jesus deixou. Aqui já dá para falar muito sobre o assunto do batismo, né? Mas há um só batismo, não há dois batismos. O batismo que foi deixado para a igreja, qual é? Batismo em água, né? Não foi deixado o batismo com o Espírito Santo. A igreja foi batizada uma vez com o Espírito Santo e não precisa ser repetido mais este batismo, né? No dia de Pentecostes, a igreja foi autenticada, mostrando ao povo judeu que Deus não estava mais com ele, está agora com a igreja, certo? E nós não precisamos ser batizados novamente. Então a igreja tem o Espírito Santo de Deus. Cristo, quando estava na terra, ele disse: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador. Cristo, quando estava com a igreja, ele estava dirigindo a igreja, aqui, no seu ministério terreno. E ele foi para o céu, está à destra do Pai, e enviou o Espírito. E o Espírito está com a igreja, dirigindo a igreja, né? Então este foi o batismo com o Espírito Santo. Há um só batismo para a igreja, o batismo em água, que nós fazemos. É uma das ordenanças de Cristo, o batismo e a ceia. E o batismo é por imersão, a própria palavra revela isso, né? Imergir, mergulhar, esta é a grande verdade. Há um só batismo, mas falando da unidade da fé, Paulo fala que, no versículo 11, adiantando um pouco, falando que Deus nos deu, né?
No versículo 11 diz assim: e ele mesmo deu, falando de Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Interessante, né? Ele mesmo deu uns. E devemos entender muito bem, né, que tudo que Deus deu à igreja visa um ponto bastante importante. O quê? A edificação do corpo. Então ele deu uns para apóstolo. Ele colocou primeiramente o que na igreja? Apóstolo. Paulo fala aos Coríntios, né? Ele colocou apóstolos na igreja. Depois, né, o que nós vemos aqui, ele deu uns para apóstolos e outros para profetas. Então, há apóstolos hoje, como eu disse, como eu sempre faço essa pergunta, né? Há na igreja de Cristo há apóstolos hoje? Sim, ficou no fundamento da igreja. Há profetas? Sim, no fundamento da igreja. Hoje, nós não precisamos de profetas, né? Há profetas no mundo hoje, mas são falsos profetas, né? Até há uma igreja por nome Casa do Profeta. Interessante, né? Ele está profetizando o quê? Quando alguém profetiza, ele diz que a palavra de Deus é incompleta, certo? Quando a palavra era incompleta, a Bíblia não estava escrita por completa, havia necessidade de Deus inspirar o homem a escrever, a profetizar, né? Como Paulo e outros apóstolos foram inspirados por Deus para escrever o Novo Testamento. Então ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esta é uma palavra composta, viu? Pastor e ensinador, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então ele deu isto para a igreja para que os santos sejam aperfeiçoados, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Para a edificação do corpo de Cristo. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, né? Homem astuciosos. Então ele deu para a igreja apóstolos, que está no fundamento, deu profetas e evangelistas e pastores. Hoje a igreja tem pastores e diáconos, né? Conforme a sua necessidade. Há pastor e há pastores. Nós não temos apóstolos hoje, nos dias de hoje, nós não precisamos de profetas. Nós temos pastores na igreja, e o pastor é dado para a igreja, para que a igreja seja edificada, né? Então ele deu para a edificação do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Há um só corpo, a igreja, né? Esta é a verdade. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rota por todo vento de doutrina, por homens falsos, como João falou, como Judas falou, como Paulo fala aos Gálatas. A Bíblia é cheia de exortação para que os crentes tomem cuidado com a fé verdadeira, com a palavra verdadeira que foi dada uma vez aos santos. Isto é muito importante. No versículo 15, para terminar: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Crescer. Então, nós devemos conhecer, combater, né? Porque há muitos que têm introduzido no meio do povo de Deus, procurando desviar a igreja da fé, uma vez dada aos santos. Que Deus possa abençoar a cada um, que possamos crescer cada vez mais no conhecimento, que possamos defender o depósito que foi confiado à igreja, e que a igreja possa lutar pela fé até a volta de Cristo. Amém.